8 Tirania de Aço Capítulo 399 Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Notas. Esse capítulo foi patrocinado por Natália Rodrigues. Enquanto planos estavam em andamento para formar uma força-tarefa especial para libertar o agente de campo capturado das mãos da Horda Dourada, bem como os esforços contínuos da intervenção austríaca em Granada, Berengar decidiu projetar duas novas armas que eventualmente substituiriam o rifle de agulha e o revólver de serviço 1422 em alguns anos. No entanto, mais importante, essas armas se tornariam o padrão para seus comandos nos próximos meses. A razão pela qual Berengar não tinha a intenção de produzir em massa essas armas, por enquanto, é porque elas dependiam de pólvora sem fumaça. E ele atualmente tinha uma capacidade limitada de produção de um recurso tão valioso. Somente após a expansão de suas fábricas de produtos químicos é que ele seria capaz de produzir em massa substância e, com ela, as munições necessárias para o funcionamento dessas armas. Com isso em mente, a primeira arma de fogo que ele pretendia criar era um rifle multi-shot bolt action. Este rifle de ferrolho foi baseado principalmente no Kar-98K, o rifle de infantaria padrão da Wehrmacht durante a Segunda Guerra Mundial da vida anterior de Berengar. No entanto, algumas alterações foram feitas no design geral. A primeira mudança na arma foi que o cabo do ferrolho era reto em vez de curvo. Esta alteração foi devido à inclusão de uma capa de poeira baseada no sistema usado pelo rifle Arisaka Type 99 emitido para o exército imperial japonês durante sua vida passada. Essa capa de poeira era um pedaço de aço estampado preso ao ferrolho e movido ao longo dele, foi projetado para cobrir ação e impedir a entrada de sujeira, poeira e sujeira. No caso de guerra de trincheiras ou ambientes de selva, isso foi um grande bônus. A ação Mauser 98 foi indiscutivelmente a melhor ação de qualquer rifle de ferrolho de serviço. Era robusto, confiável e durável. Ao contrário de outros projetos, utilizava 3 alças de travamento para manter o parafuso intacto. Além da funcionalidade comprovada em batalha da arma, ela também incluía um carregador interno de 5 cartuchos. Outras pequenas alterações que Berengar fez no rifle foram uma inserção na coronha e na placa de bunda projetada para armazenar o kit de limpeza, como em um AKM, e um botão de quebra de revista contido no guarda-mato, muito parecido com a Arisaka Type 99. Simplificando, desmontar a revista nos tradicionais Mausers alemães era mais complicado do que precisava ser. Embora raramente se desmontasse o paiol interno, às vezes era necessário, como na manutenção, e qualquer coisa mais fácil para os soldados no campo era uma vantagem no livro de Berengar. Outras alterações no design geral foram puramente cosméticas. Por exemplo, Berengar projetou a coronha para ser baseada no predecessor do K98K, que era o Mauser Model de 1933. Também conhecido como Mauser Standard Model, ou Mauser Banner Rifle. A principal diferença entre os estoques de armas era a falta de entalhe para uma alça de ferrolho curva e a inclusão de um pequeno corte retangular no protetor de mão abaixo da mira traseira. Em outras palavras, este rifle de ferrolho era uma mistura de 3 excelentes rifles de sua vida passada. O Mauser K98K, o Mauser Standard Model e o Arisaka Type 99. Que foi vagamente baseado no Mauser 98. Berengar estava criando o que ele pensava ser o rifle de ferrolho militar perfeito. Berengar decidiu rotular o rifle como Gewehr Model 1422, ou G22 para abreviar. Isso porque Berengar pretendia que ela fosse introduzida ao serviço em uma capacidade limitada este ano, com a intenção de que a arma fosse utilizada por seus operadores secretos e, portanto, não adotada oficialmente por suas forças armadas. Para Berengar, não havia calibre de fuzil de tamanho normal mais excelente do que o Mauser 7,92x 57 mm. No entanto, para esta linha do tempo, Berengar decidiu nomear este cartucho de 7,92x 57 mm Lang Patrone. Afinal, durante sua vida,
Ele pretendia introduzir o curso 7,92x33 para uso em fuzis de assalto. Era um cartucho poderoso que estava em uso pelo exército alemão desde os dias da rebelião dos Boxers até mesmo depois da Segunda Guerra Mundial, durante os primeiros anos da Guerra Fria da vida passada de Berengar. O LP de 7,92x 57mm era um cartucho sem aro e estilo gargalo. Isso significava que o aro ao redor do primeiro não tinha tamanho substancial e que o cartucho afunilava em direção à bala. O projétil em si era uma bala em forma de cuspideira que usava uma jaqueta de cobre com um núcleo de aço mácio. Também utilizava um pó sem fumaça de base dupla, o que significava que havia uma mistura de nitrocelulose e nitroglicerina. Este cartucho tinha uma velocidade inicial de 790 metros, SO 2.592 pés, S um alcance efetivo de 550 jardas quando disparado de um rifle G25. Na realidade, quando equipado com uma ótica telescópica ou nas mãos de um atirador talentoso, o rifle poderia atingir 1.090 jardas. Depois de projetar o rifle, Berengar passou para a próxima peça crítica de equipamento que ele enviaria para o seu Jáguar de comandos, que era uma nova arma secundária. Enquanto o revólver de serviço 1422 era prático entre as tropas, oficiais e cavalaria do escalão de retaguarda, Berengar sentiu que algo muito superior era necessário como uma arma para suas forças especiais. Com isso em mente, ele rapidamente começou a esboçar os projetos de uma pistola lendária que foi emitida para as tropas alemãs de ambas as guerras mundiais da vida passada de Berengar. No entanto, permaneceria para sempre na infâmia como a arma favorita da Waffen-SS, as tropas de choque de elite do Partido Nazista e o exército pessoal do Führer. O Mauser C-96 que Berengar projetou foi compartimentado em 9x 19mm Luger, mais comumente referido na era moderna como 9x 19mm Parabellum, que se tornou um dos cartuchos militares e policiais mais amplamente adotados no mundo na época da morte de Julian. A Mauser C-96 ou AP-22, como ficaria conhecida nesta linha do tempo, estava entre as primeiras pistolas semiautomáticas de sucesso comercial e militar e era comumente referida como o cabo de vassoura pelos entusiastas do tiro americano. Porém, devido a esse fato, apresentava algumas peculiaridades que posteriormente foram redesenhadas em modelos posteriores. Por exemplo, Berengar pretendia substituir o carregador interno de 10 cartuchos alimentado por clipe de stripper por cartuchos destacáveis de 10 ou 20 cartuchos, como foi visto em muitas das variantes que chegaram à China em sua vida passada. Embora houvesse pistolas semiautomáticas melhores que Berengar pudesse adotar, havia uma razão específica para ele escolher essa arma para uso em suas forças especiais. Quando os alemães adotaram esta pistola, eles geralmente a emitiam com um coldre de madeira que também poderia funcionar como coronha, transformando a arma em uma carabina de calibre de pistola semiautomática. Isso seria essencial para operações perigosas, onde seus Jáguar de comandos precisariam de acesso a armas de disparo relativamente rápido. Como tal, era a arma perfeita para suas forças de elite. Além disso, de uma perspectiva puramente estética, era uma pistola exclusivamente alemã, que Berengar apreciou muito. Outra pequena alteração nesta arma foi o uso de miras de ferro aprimoradas, que levaram o atirador a atingir o alvo mais rapidamente do que no modelo original. Isso era essencial para a função da arma. Não, afinal, o Mauser C-96 de sua vida anterior tinha um histórico de combate excepcional. Ainda assim, não doeu fazer uma melhoria tão pequena. Tendo projetado as armas que logo seriam distribuídas para seus Jáguar de comandos e mais tarde se tornariam padrão para seu exército convencional, Berengar recostou-se e relaxou em sua cadeira de escritório. Ele havia trabalhado mais do que o suficiente para aquele dia. Com isso em mente, ele quebrou o velho cálice de caveira e serviu-se de um pouco de vinho fortificado. Enquanto bebia de seu cálice, ele viu uma visão particular entrar em seu quarto. Honoria estava vestida com um vestido de seda da moda atual na Áustria que era tingido de roxo, muito parecido com seu cabelo.
Ela tinha um sorriso sensual no rosto quando se aproximou do marido. Embora Berenar não soubesse de imediato o que ela tinha em mente, ele podia adivinhar. Ao chegar ao assento do marido, ela rapidamente pulou em seu colo, quase derrubando a cadeira ao fazê-lo. Se não fosse pela clarividência e os reflexos rápidos de Berengário, o casal teria de fato caído no chão. No entanto, depois de se estabilizar, Berengar imediatamente perguntou à terceira esposa por que ela o estava incomodando. Então, presumo que você tem algo a me dizer? Honoria rapidamente acenou com a cabeça, porém no momento seguinte, ela beijou o marido. Depois de se separarem, ela começou a lamber-lhe o pescoço, o que Berengar estranhou. Depois de um tempo, ele deu um tapinha no nariz dela e fez a pergunta em sua mente. O que você está fazendo? Honoria cutucou alegremente seu peito com seu dedo delicado enquanto sussurrava no ouvido de seu marido. Marcando meu território, você cheira o perfume de Lindy. Berengar riu ao ouvir isso antes de começar a trabalhar. Podemos jogar mais tarde. Diga-me, o que é tão importante que você interrompeu meu progresso? Honoria começou a fazer beicinho ao ouvir isso antes de suspirar. Depois de fazer isso, ela expressou os pensamentos que perturbavam sua mente. Minha tripulação quer participar da guerra contra os reinos ibéricos católicos, mas estou grávida e não posso entrar no campo de batalha. Então, queria saber o que você achou de deixar Melissa assumir por enquanto. Berengário pensou nisso por alguns minutos antes de cair na gargalhada. Honoria não soube como reagir a esta ação e ficou ligeiramente ofendida ao protestar contra sua atitude. O que é tão engraçado? Berengar acalmou-se depois de ouvir isso antes de responder à pergunta da princesa. Eles são sua equipe, faça o que quiser com eles. Você não precisa pedir minha permissão para administrar seus negócios. Ao ouvir isso, um largo sorriso apareceu no rosto bonito de Honoria enquanto ela beijava Berengário na bochecha. Depois de fazer isso, ela pulou do colo dele e correu em direção à saída deixando para trás uma única frase. Obrigado, papai. Depois de dizer isso, ela desapareceu da vista de Berengário, onde ele rapidamente engoliu o restante do conteúdo de seu vinho fortificado. Depois de fazer isso, um único pensamento escapou de seus lábios. Parece que vou precisar abrir o uísque. Dito isto, Berengário passou o resto da noite bebendo sozinho. Tirania de Aço capítulo 400. Nas últimas semanas, enquanto a força expedicionária austríaca se reunia na costa de Gibraltar, a guerra em Granada continuava. A linha defensiva central comandada pelo general Ziar foi esmagada nas fronteiras do norte de Granada e, a essa altura, eles foram forçados a se retirar para sua capital. Enquanto isso acontecia, o general Arnulfo e a guarda real Granadão ficaram presos bem atrás das linhas inimigas, lutando para sobreviver enquanto o Duque Lorenzo de Benavente os perseguia impiedosamente pelas planícies da Andaluzia. Após o atentado contra sua vida, ele se recusou a mostrar misericórdia a Arnulfo e os homens sob seu comando. Atualmente, a cidade de Granada estava desfrutando de seus últimos dias de paz, enquanto os homens, mulheres e crianças contidos rezavam à sua divindade por sua própria sobrevivência. Afinal, os cruzados que logo os cercariam nunca mostrariam qualquer misericórdia. O pouco que restou do exército real de Granada lutou para formar uma linha de defesa para proteger sua capital da ferocidade de seus inimigos. Felizmente para eles, os reforços austríacos finalmente chegaram, onde imediatamente se enterraram em uma trincheira maciça e bem fortificada. 25.000 austríacos, lado a lado com 5.000 granadinos, esperaram pacientemente a chegada do principal exército aragonês. A poucos quilômetros da cidade estava a força primária do exército aragonês, apoiada por dezenas de milhares de cruzados da Ordem de Santiago e Calatrava. À sua frente estava ninguém menos que o rei Felipe de Trastamara com um exército de 50.000 homens às suas costas. O rei aragonês liderou pessoalmente este exército para derrotar Granada. Afinal, os castelhanos estavam lutando para expulsar os remanescentes da guarda real granadina, e os exércitos portugueses Deus sabe onde. Assim, aos seus olhos,
A glória por derrotar o Granada e completar a reconquista naturalmente recaiu sobre ele. Finalmente, depois de quase 700 anos, a Ibéria voltaria a pertencer aos seus filhos nativos. Foi com isso em mente que ele zombou com desdém das fortificações supostamente escassas que se interpunham entre ele e a vitória total. Ele não se importava com o fato de os austríacos terem chegado em número insignificante para deter seu avanço. Eles podem ter armas poderosas ao seu lado, mas Aragão tinha o poder do Senhor Deus Todo-Poderoso para apoiá-los e, portanto, o tolo rei não temia a feitiçaria que Berengar, o maldito, conseguira conjurar das profundezas do inferno. Depois de receber um relatório de batedores sobre a natureza das defesas inimigas, Felipe deu sua ordem às suas tropas, que estavam sentadas e esperando o início da batalha. Avante, marche e não teme o mal, pois Deus está do nosso lado. Dezenas de milhares de homens imediatamente começaram seu ataque, tentando tomar a linha de trincheiras das forças austríacas e granadinas. Completamente inconscientes de que estavam entrando em um massacre. Os aragoneses estavam bastante confiantes. Recentemente, eles começaram a fabricar sua versão bruta do arcabuz. Era feito de ferro fundido e eles falharam totalmente em padronizar seu calibre. Ainda assim, no entanto, os aragoneses estavam agora equipados em alguma pequena capacidade com as armas que os granadenses utilizavam. Foi com isso em mente que eles atacaram de forma imprudente em direção ao inimigo, acreditando tolamente que não seriam alvejados até atingirem uma distância de 30 metros. Os cavaleiros foram os primeiros a entrar na briga, pois os cavalos tentavam galopar sobre o arame farpado, porém, sobrecarregada por bardos e seus cavaleiros, não demorou muito para que a cavalaria católica ficasse presa nas defesas que os austríacos haviam feito. Foi só depois que os católicos atingiram um alcance de cerca de 600 metros que o eco da artilharia rugiu no ar. Os gritos enquanto os projéteis giravam para fora dos canos dos poderosos 1422 fiel de guns ressoaram pelo campo de batalha, como o de um titã escapando das profundezas do Tártaro. Os projéteis atingiram o exército preso em um campo de lama e arame farpado. Quando detonaram, pilhas de homens foram despedaçadas em pedaços de carne e outras foram despedaçadas pelos estilhaços em brasa. Gritos de gelar o sangue acompanharam o som de tiros e artilharia para formar uma sinfonia de guerra. Felipe olhou horrorizado para a retaguarda de seu exército ao testemunhar a destruição causada por seu exército. A própria visão dos projéteis explosivos de 75 milímetros explodindo e envolvendo seus homens em rajadas de fogo foi exatamente como o Papa havia descrito. De alguma forma Berengar, o amaldiçoado, conjurou o fogo do inferno no campo de batalha. O apavorado rei de Aragão imediatamente molhou a calça porque não conseguia mais conter a bexiga. Depois de fazer isso, ele imediatamente gritou com uma voz estridente, digna de uma mulher histérica: "Recue! Pelo amor de Deus, recue!" O eco de tiros e explosões abafou totalmente sua ordem. Apesar disso, em vez disso, os homens no campo receberam ordens conflitantes de seus oficiais, sendo que sob nenhuma circunstância eles deveriam recuar. Se quisessem sobreviver, deveriam avançar a todo custo. Quando o rei testemunhou seu exército sendo despedaçado e recusando suas ordens, ele imediatamente desistiu e ordenou que sua guarda doméstica recuasse. Assim, o rei fugiu do campo de batalha enquanto seu exército tentava bravamente superar a lacuna tecnológica entre eles e seus inimigos. Adelbrand, por outro lado, estava nas muralhas da cidade ao lado do general Ziad e do jovem sultão Hassan. Eles observaram o desenrolar do massacre à distância com um par de binóculos. Com um sorriso perverso no rosto, Adelbrand declarou imediatamente a seus aliados: "Maravilhoso, não é? O poder que o exército de Sua Majestade possui não se limita ao que você vê aqui. Tenho certeza de que estaremos empunhando armas ainda maiores em 5 anos. Quanto ao que você vê aqui, provavelmente será emitido para as reservas. Você não está feliz que Sua Majestade tenha uma queda por sarracenos como você?" Hassan mal podia acreditar em seus olhos. A essa altura,
Os ibéricos haviam começado a se retirar. A rápida cadência de tiro dos rifles de agulha, combinada com o poder explosivo dos carregadores de culatra, havia de fato e totalmente despedaçado o exército inimigo. Minutos após o início da batalha, dezenas de milhares de homens jazem mortos nos campos fora de sua capital. Quanto ao restante do exército aragonês, eles estavam feridos e sangrando ou lutando para se retirar da armadilha para a qual havia marchado. O jovem sultão só tinha um pensamento em mente ao testemunhar o nível absoluto de derramamento de sangue sob seus olhos. Custe o que custar, devo casar minha irmã com o rei Berengário. Sem um casamento para unir nossas duas casas, esse pode ser o destino do meu povo um dia. Enquanto Azan pensava nessas palavras, Adelbrand enfiou a mão em sua bolsa e tirou uma pasta onde imediatamente a entregou ao jovem sultão com um olhar estoico. Confuso com essa ação, Azan imediatamente perguntou sobre o que havia dentro. O que é isso? O general austríaco recusou-se a olhar o sultão de Granada nos olhos enquanto ele continuava a contemplar a carnificina no campo de batalha abaixo. No entanto, sem a menor hesitação, ele revelou um indício da verdadeira natureza por trás da pasta. É um presente de Sua Majestade o Rei Berengar. Enquanto eu ganho sua guerra por você, ele quer que você comece a trabalhar e comece a implementar o que está dentro desta pasta. Azan olhou a pasta brevemente e ficou confuso com o que estava olhando. No entanto, com certeza havia alguém dentro de seu reino que ele poderia compreender seu conteúdo. Ele o entregou ao seu general Ziad e deu-lhe um comando. Faça com que esta pasta seja entregue a alguém que entenda o que ela contém. Ziad imediatamente acenou com a cabeça e saudou seu soberano. Depois de fazer isso, ele olhou para o campo de batalha nas trincheiras abaixo. Os cruzados aragoneses foram aniquilados com ele. Os ecos de tiros e artilharia começaram a desaparecer. Este dia marcaria um ponto de viragem na reconquista secular. O massacre implacável do exército aragonês nas mãos da primeira divisão austríaca provocaria protestos do mundo católico, e incontáveis voluntários logo marchariam de suas casas para acabar com a ameaça combinada da Aliança Austro-Granada. Tirania de Aço capítulo 401 semanas se passaram desde que Berengário deu pela primeira vez o edito real para estabelecer uma unidade de operações especiais conhecida como JAG de Comandos. Durante esse tempo, uma pequena equipe de soldados de elite foi formada com um único propósito, para salvar o agente Jurgen. Para surpresa de ninguém, esta equipe era composta inteiramente pelos soldados de elite de Berengar e seu Jaeger Corps. No momento, um pequeno esquadrão que compunha esta força-tarefa estava sentado em um barco a remo no meio do rio Vístula, aproximando-se cada vez mais de seu alvo. O capitão Andrés Jaeger era o atual líder de equipe desta unidade especializada que um dia evoluiria para os infames JAG de Comandos. Embora houvesse muitos candidatos em potencial para esta posição, após uma triagem completa, ele foi selecionado para liderar essa missão. No momento, ele estava afiando sua baioneta enquanto se sentava dentro do barco usado para se aproximar de seu destino. A probabilidade de ele e seus homens precisarem usar essas armas para eliminar seus potenciais hostis era sem dúvida alta, afinal, um único tiro de seus rifles alertaria imediatamente todo o acampamento sobre sua presença. O homem estava vestido com o que ficou conhecido como uniforme de campo M22, tornou-se a base para todos os uniformes de soldados do Reino da Áustria e nada mais era do que uma réplica do uniforme de campo M41 da Wehrmacht da vida passada de Berengar. Sobre este uniforme estava um avental de camuflagem Splinter, e sobre ele estava sua fiel armadura de trincheira, que foi pintada para combinar com o avental de camuflagem. Anexado ao peitoral estava um conjunto de objear preto na forma de 6 bolsas de munição que continham seus cartuchos de papel para seu rifle de agulha. Embora a Áustria tivesse começado a fabricar rifles de ferrolho e pistolas semiautomáticas, eles ainda não foram testados ou aprovados para uso em campo. Por causa disso, a unidade ainda estava equipada com um rifle de agulha padrão. Sob essa armadura havia um cinto de couro preto que continha sua baioneta, sua ferramenta de entrincheiramento e seu cantil. Quanto ao calçado,
Era um par de botas de combate de couro preto que iam até os tornozelos. Usado por cima dessas botas havia um par de perneiras camufladas lascadas. No topo de sua cabeça estava um M21 Stallion, que era a designação dada ao capacete que ele usava há algum tempo. Também foi pintado em camuflagem de farpas. Para melhor ocultação, ele usava uma capa guilhy que agia como folhagem falsa. Envolveu-se em torno de sua cabeça, ombros e costas. A única outra característica notável de seu kit era que seu rosto estava pintado em um padrão de floresta para obscurecer sua pele pálida que provavelmente seria vista no escuro. Conforme o barco se aproximava de seu destino, Andreas embainhou sua baioneta antes de pegar seu remo, onde ele e sua equipe silenciosamente o trouxeram para a margem. Uma vez em terra firme, Andreas rapidamente repassou o plano mais uma vez. O plano é simples. Nos infiltramos no acampamento e eliminamos silenciosamente os guardas. Depois disso, seguimos para a tenda que a inteligência real afirma ser a localização atual de nosso agente de campo desaparecido. Nosso objetivo é simples: extrai Jurgen e trago para casa. Os homens que compunham esta unidade em particular assentiram silenciosamente antes de Andreas ordenar que saíssem. Depois de fazer isso, eles silenciosamente começaram a se aproximar do acampamento próximo que não ficava longe do Vístula. Em pouco tempo, Andreas e sua equipe se viram atrás das costas de um par de sentinelas da Horda Dourada. Andreas rapidamente pendurou o rifle no ombro e disparou a baioneta. Depois de colocar a mão sobre a boca do homem, ele rapidamente deslizou a adaga em sua garganta, acabando com a trágica vida do homem. Sangue derramou no chão formando uma poça carmesim. No entanto, antes que o outro sentinela pudesse reagir, ele foi rapidamente eliminado da mesma forma por um dos homens do esquadrão de Andreas. Somente depois que Andreas teve certeza que os dois homens estavam genuinamente mortos, ele e sua equipe arrastaram os corpos dos guerreiros para fora de vista e os esconderam nos arbustos. Enquanto tudo isso acontecia, um atirador estava estacionado na colina acima com seu rifle de agulha na mão. Ele estava olhando para o acampamento através da mira de ferro de seu rifle. Se a merda batesse no ventilador, ele teria que cobrir a fuga de seu time. Depois de esconder os corpos, Andreas tomou o ponto onde lentamente e cautelosamente abriu caminho entre as tendas. Felizmente para ele, parecia ser algum tipo de celebração esta noite. Por causa disso, muitos dos guerreiros mongóis bebiam até dormir. Apenas alguns hostis vagavam pelo acampamento e estavam tão embriagados que não podiam notar Andreas e seu esquadrão se eles se agachassem 5 metros à frente deles. Assim, Andreas e seus homens rapidamente se dirigiram à tenda onde Jurgen supostamente estava preso. Onde eles se dividiram em 2 grupos. Enquanto Andreas e o médico resgatavam Jurgen, os demais procurariam seu equipamento. Não foi uma boa ideia deixar para trás o equipamento que poderia identificar a Áustria como os assassinos. Ao entrar, encontraram um alvo amarrado a um poste, com cortes e vergões por todo o corpo. Ele estava sem a mão esquerda e os 2 olhos. As unhas da mão direita foram completamente removidas, assim como todos os dentes. Evidentemente, quando não estavam cortando seu corpo, eles o espancaram com objetos contundentes, pois havia hematomas substanciais em seu torso e múltiplas fraturas em seus membros. Como ele conseguiu sobreviver por tanto tempo era totalmente desconhecido para o médico veterano que acompanhava Andreas e sua equipe. Jurgen estava claramente à beira da morte e, como tal, o médico instantaneamente começou a tratar os poucos ferimentos que conseguiu. Quando não havia mais nada a ser feito, o médico tirou os sais aromáticos e os colocou sob o nariz de Jurgen, o que imediatamente despertou o pobre homem. Tudo o que ele podia ver era a escuridão dos poços escuros onde seus olhos costumavam estar. No entanto, apesar de sua falta de visão, ele ainda podia sentir que estava cercado. Assim, ele imediatamente começou a entrar em pânico. No entanto, antes que pudesse gritar, sua boca foi coberta e ele ouviu as palavras familiares de sua língua nativa sussurrando em seus ouvidos. Eu sou o capitão Andreas Jaeger, do Jaeger Corps. Estamos aqui para resgatá-lo. Ao ouvir isso,
A testa de Jorginho imediatamente começou a relaxar ao perceber que a ajuda finalmente chegara para ele. Depois, Andreas retirou a mão onde Jorginho imediatamente começou a falar. Eu disse. Nada. Bem. Além de comer merda. Depois de dizer isso, Jorginho começou a rir, o que imediatamente o fez tossir. Ao ver isso, o médico imediatamente derrubou. No entanto, Jorginho estava muito ferido para andar. Ao cair no chão, ele começou a rir mais uma vez antes de fazer um pedido. Água. O capitão Andrés rapidamente puxou seu cantil e guiou até os lábios de Jorginho, onde ele rapidamente tomou um gole. Depois de afogar o sangue que havia em sua boca com água fresca, o homem suspirou profundamente antes de fazer um pedido final. Mate-me, por favor. Andrés ficou chocado ao ouvir isso. No entanto, o médico olhou para ele com um olhar preocupado antes de sussurrar em seu ouvido. Seus ferimentos são muito graves. Se o tirarmos daqui, ele morrerá antes de chegarmos ao barco. Devemos conceder-lhe seu desejo e acabar com seu sofrimento. Ao ouvir isso, as mãos de Andrés começaram a tremer. Ele começou a perceber que era tarde demais. Jorge estava praticamente morto e, se tentassem trazê-lo de volta, poderiam ser facilmente capturados pela Horda Dourada. Apesar dessa realidade potencial, ele não se intimidou. O capitão veterano recusou-se a permitir que um agente da coroa morresse em terras estrangeiras e tivesse seu corpo jogado aos lobos ou mutilado ainda mais por aqueles selvagens imundos. Foi com isso em mente que ele fez uma promessa solene a Jorginho enquanto o homem ofegava, lutando para respirar. Eu prometo a você que vou enterrar seu corpo em solo austríaco. Nesse ponto, Jorginho não conseguia mais falar. Em vez disso, ele acenou com a cabeça com uma expressão severa no rosto. Depois de fazer isso, o médico retirou uma pequena cápsula que continha um veneno letal e de ação rápida. Ele deslizou na boca de Jorginho e mandou uma mensagem para sua garganta para que ele engolisse. Com esse ato, o agente passou a choramingar até que houve silêncio absoluto. Nem mesmo o som de sua respiração permaneceu quando sua alma entrou no descanso eterno. Ao ver isso, André suspirou pesadamente antes de dar a nova ordem. Ubrami, vou garantir que Jorginho chegue em casa, mesmo que seja como um cadáver. Após dizer isso, jogou o corpo do agente caído sobre seu soldado e sacou sua pistola, onde sua equipe imediatamente saiu da tenda com os fuzis em punho. Para Andrés e sua equipe de operadores, a verdadeira dificuldade estava prestes a começar. Tirania de Aço capítulo 402. Tendo recuperado o cadáver de Jorginho, ou o que restava dele, o capitão Andrés Jaiger saiu rapidamente da tenda. No entanto, no momento em que saiu, notou uma figura grande e musculosa. De acordo com o dossiê que eles leram antes desta missão acontecer, este homem provavelmente não era outro senão Subetei, o homem que era o favorito para suceder o Khan anterior que Jorginho havia assassinado. Subetei imediatamente pegou seu sabre. No entanto, antes que ele pudesse colocar a mão em sua arma, um eco estrondoso ressoou no céu noturno. Um buraco escancarado estava no meio do peito do senhor da guerra mongol enquanto ele olhava para Andrés com surpresa. Na mão do capitão estava um revólver de serviço 1422, que ele havia disparado no momento em que Subetei pegou sua arma. O outrora orgulhoso senhor da guerra mongol que estava prestes a se tornar o próximo Khan da Horda Dourada desabou no chão. No entanto, no minuto em que ele fez isso, muitos guerreiros apareceram do lado de fora de suas tendas, imaginando que poderia ser tal barulho. Eles olharam com espanto quando viram seu líder sangrando no chão na frente de um grupo de homens estranhamente vestidos. Os bravos guerreiros da facção de Subetei imediatamente desembainharam suas lâminas e começaram a uivar enquanto atacavam os intrusos. Andrés não hesitou e rapidamente levantou o revólver com uma das mãos enquanto abria fogo contra o inimigo de maneira rápida. Ao lado de Andrés estava o médico que rapidamente levantou seu rifle e atirou contra os oponentes que se aproximavam. Tiros ecoaram no ar enquanto os corpos desmoronavam. Quanto mais tiros eram disparados, mais mongóis surgiam de suas tendas, armados e prontos para o combate. No entanto, Andrés não ficou para trás. Em vez disso,
Ele e o médico rapidamente se reagruparam com os outros membros de seu esquadrão antes de fugir da cena do crime. Evidentemente, eles encontraram o equipamento de Jurgen. Enquanto os soldados corriam, eles também recarregavam suas armas e atiravam em qualquer inimigo que ousasse entrar em seu caminho. Quanto a Andreas, ele havia disparado seus 6 tiros há muito tempo e, como carregava o corpo de Jurgen, não podia mais carregar sua arma. Com isso em mente, ele rapidamente guardou sua arma de fogo antes de desembainhar sua baioneta, onde a segurou perto de seu corpo caso precisasse matar alguém que chegasse muito perto. Quando os guerreiros mongóis começaram a perseguir a equipe austríaca em fuga, o atirador na colina acima começou a escolher cuidadosamente seus alvos. A cada aperto no gatilho, outro inimigo era enviado para a vida após a morte. Com grande sutileza, ele rapidamente retirou o ferrolho de seu rifle de agulha, onde colocou o próximo cartucho de papel em ação antes de fechar o ferrolho. Depois de fazer isso, ele rapidamente alcançou seu próximo alvo no caminho de menor resistência e o atirou. Andreas rapidamente avistou o atirador abrindo caminho e ordenou que seus homens o seguissem. Por aqui. Depressa. Os Jaegers austríacos começaram a lutar ferozmente para sair do acampamento inimigo. Quando um mongol se aproximou do médico que recarregava um cartucho de papel, ele rapidamente interrompeu o procedimento. Ele então levantou sua baioneta enquanto a cravava no coração do homem. Depois de fazer isso, ele terminou de empurrar o ferrolho para frente antes de atirar em outro alvo. Andreas foi protegido por seus soldados, que guardaram seus flancos enquanto asseguravam a rota de saída do acampamento em direção ao barco. Em pouco tempo, eles ganharam vantagem sobre os guerreiros da Horda Dourada, que agora corriam de volta para suas tendas para pegar seus arcos. No entanto, quando os recuperaram, os austríacos já haviam saído do acampamento e correram em direção à bacia do rio onde haviam deixado o barco. O atirador continuou a abrir caminho até que seus companheiros se aproximassem de sua posição. Como tal, ele disparou um último tiro protegendo a retaguarda de um golpe de espada, explodindo a cabeça do alvo antes de pular de sua posição e se reagrupar com sua equipe. Enquanto corria ao lado deles para a praia, ele instantaneamente praguejou. Bem, isso é um show de merda. Andreas não disse nada. Em vez disso, ele jogou o corpo de Jurgen no barco e começou a empurrá-lo para o rio. Em pouco tempo, os mongóis chegaram e começaram a disparar suas flechas contra Andreas e sua equipe. Felizmente, seus órgãos vitais estavam bem protegidos do fogo de mísseis e as mãos não conseguiram perfurar a armadura de trincheira de aço austríaca. Andreas rapidamente tirou seu rifle do ombro e disparou um tiro no torso do guerreiro mongol mais próximo antes de pular no barco que agora fluía rio abaixo. Todos os soldados austríacos entraram no barco, ao mesmo tempo, abaixando a cabeça e protegendo suas costas expostas do fogo de mísseis. Eles começaram a remar como se suas vidas dependessem disso, pois as flechas caíram sobre eles instantaneamente. No entanto, devido ao formato de seus capacetes, se eles se encolhessem da maneira certa, não haveria como serem mortos. Depois de um tempo, eles saíram do alcance dos arcos compostos mongóis e começaram a aplaudir enquanto despistavam os guerreiros hostis que os encaravam com descrença. No entanto, Andreas imediatamente latiu para seus soldados para lembrá-los de algo sério. Ainda não saímos da floresta. Precisamos chegar ao ponto de extração antes que eles possam montar a cavalo e seguir. Pare de torcer e comece a remar. Assim como Andreas havia dito, os guerreiros mongóis da Horda Dourada voltaram para o acampamento, onde pegaram seus cavalos. Foi uma corrida contra o tempo. Os austríacos tiveram que seguir rio abaixo até onde suas montarias estavam localizadas. Se os mongóis chegassem antes deles, estaria tudo acabado. Com isso em mente, a equipe remou furiosamente com o barco nas corredeiras, onde foram impelidos rio abaixo a uma velocidade tremenda. Depois de um tempo, eles chegaram ao seu destino, onde Andreas pegou o corpo de Jurgen e o colocou nas costas de seu cavalo. Depois de montarem seus cavalos, a equipe partiu imediatamente em direção às fronteiras austríacas. No entanto, antes que pudessem comemorar,
Eles notaram que a força avançada da Horda Dourada não estava muito atrás. Várias centenas de pilotos mongóis de elite estavam se aproximando rapidamente. Com isso em mente, Andreas sacou mais uma vez o revólver e começou a injetar os cartuchos vazios pelo portão. Feito isso, recarregou rapidamente a arma, com as rédeas na mão esquerda e o revólver na direita, partiu a cavalo rumo à sua terra natal. Os mongóis correram com seus cavalos em direção aos austríacos sem se importar com a segurança de suas montarias. Eventualmente, eles começaram a diminuir a distância, onde começaram a disparar suas flechas contra Andreas e seus homens. Eles não estavam em uma boa posição, pois sua armadura de trincheira não protegia suas costas. Se uma flecha atravessasse sua área exposta, isso poderia significar a morte. Os austríacos enfrentaram seus atacantes que se aproximavam e dispararam seus revólveres contra eles. As balas viajaram para baixo com sucesso limitado. Na verdade, eles eram mais propensos a bater no cavalo. Um especial 38 não era capaz de parar totalmente um cavalo com um único tiro, a menos que atingisse uma região vulnerável. No entanto, quando seus tiros acertaram, eles conseguiram derrubar um cavaleiro e matar seu cavalo. Conforme a chase continuava, as coisas começaram a parecer sombrias para os austríacos. A essa altura, eles haviam ficado sem munição com seus revólveres e não estavam equipados com carabinas de cavalaria. No entanto, em sua hora mais escura, o som de um trovão ressoou no ar e, no momento seguinte, uma nuvem de fumaça apareceu na orla da floresta. Ao fazê-lo, mais de um quarto dos mongóis que se aproximavam caíram mortos. Demorou alguns instantes, mas outra saraivada foi disparada logo em seguida, onde ocorreu um espetáculo emocionante. Homens vestidos com uniformes que eles não reconheceram emergiram da linha das árvores com mosquetes nas mãos e baionetas triangulares afixadas enquanto carregavam tubos de carregamento rápido nos canos de suas armas antes de disparar outra saraivada. Com esta terceira saraivada, todos os membros da horda que o seguiram foram mortos ou presos sob o peso de seu cavalo. Vendo que seus inimigos foram derrotados, Andreas ordenou que sua unidade parasse enquanto observavam os homens desconhecidos saírem de suas posições e espetar qualquer membro da Horda de Ouro deixado vivo com suas baionetas. Andreas estava bastante desconfiado dessa força nova e desconhecida e, portanto, abordou-os com cautela. No entanto, o homem encarregado da companhia de soldados que os ajudou com seus comissários imediatamente o cumprimentou antes de falar no que Andreas chamaria educadamente de alemão quebrado. Capitão Christoph Gillick do Exército Real da Boêmia. Fomos enviados para fornecer ajuda. Estou feliz por termos chegado a tempo. Berengar suspeitava que algo assim pudesse acontecer. Com isso em mente, ele manteve o recém-criado exército da Boêmia de prontidão para interceptar e ajudar os Jaeger se eles se encontrassem em apuros durante a fuga. Andreas ficou surpreso ao ver que havia alguma forma de apoio para eles, porém antes que pudesse agradecer ao homem e suas tropas, o capitão Christoph imediatamente começou a interromper. A maior parte do exército deles ainda está lá fora, e não há o suficiente de nós para combatê-los. Rapidamente, enquanto você pode escapar, retornaremos à Boêmia imediatamente. Assim, terminou a breve interação entre o exército da Boêmia e o incipiente grupo de forças especiais da Áustria. Andreas rapidamente deu suas ordens aos seus soldados. Ele estava confiante de que não queria ficar esperando o resto da horda chegar. Rapidamente, com pressa cavalgue em direção à pátria. Seus soldados imediatamente acenaram com a cabeça e seguiram o caminho de volta para a Áustria. O resto da jornada seria totalmente monótono. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.